Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, você sabe o que significa comunhão? Neste vídeo vamos descobrir o significado da palavra comunhão e o que é comunhão. Antes de tudo, vamos ver no dicionário o que significa a palavra comunhão. Ação ou efeito de comungar. Ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Harmonia, no modo de sentir, pensar, agir, identificação. Comunhão de pensamentos, em que há união ou ligação. Compartilhamento. Então olha só galera, o ato de estar em comunhão é o ato de concordar com alguma coisa. É o ato de se reunir concordando com alguma coisa. Isso não significa que todas as reuniões, todas as pessoas concordem entre si com o que está acontecendo. Podemos ver um exemplo de comunhão em Gálatas capítulo 2, versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, neste momento, eles, os principais apóstolos, eles concordaram que Paulo e Barnabé, eles fossem aos gentios, ou seja, eles deram a destra de comunhão. Isso significa um aperto de mão, a mão direita no caso. Eles concordaram entre eles que os apóstolos iriam para os circuncisos e Paulo e Barnabé para os gentios. Isso é comunhão. Eles entraram em um acordo, eles estavam concordando. Concordar, ter o mesmo pensamento, estar junto, isso é comunhão. O que não significa que você congregando com outras pessoas dentro de uma igreja física, um templo que um homem fez, construiu, não significa que eles estejam em comunhão. Se você se submete a coisas que você não concorda, isso não é comunhão, e sim submissão. São coisas totalmente diferentes. Lá em 1 João, capítulo 1, versículos do 3, vai dizer assim: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então aí vimos que eles tinham comunhão com Deus e também com o Filho, Jesus Cristo. Mas olha que interessante. Em Atos, capítulo 17, versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, se ele não habita em templos feitos por mãos humanas, isso significa que a própria igreja dos fariseus, dos religiosos que estão criando a religião, eles não estão em comunhão com Deus. Porque se Deus não habita em templos e eles insistem em fazer esses templos, eles não estão em acordo, eles estão em desacordo, ou seja, eles não estão em comunhão. Mas olha só o que Jesus nos ensina também. Lá em Mateus capítulo 23, versículo do 8 ao 11. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Então Jesus disse para nós não chamar ninguém de mestre, de guia, porque aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Então olha só, visto que essas igrejas onde Deus ele não habita, elas ensinam a formarem líderes, a serem mestres, ou seja, mestre de si mesmos, eles estão contra a palavra, eles não estão em comunhão. Apesar de se reunirem muitas pessoas dentro desses templos, eles não estão em comunhão com a palavra. E na grande maioria das vezes e desses lugares, nem todas as pessoas concordam umas com as outras ali, ou seja, isso não é comunhão, e sim submissão. Eles se reúnem em um templo, a submissão de um pastor, de um líder que sequer Cristo disse que era para fazer. Então essa comunhão que é vendida pelo sistema religioso, pelos fariseus, é uma falsa comunhão, não é comunhão e sim submissão. Não há comunhão ali, pois acabamos de ver que a comunhão é quando há concordância
concordância, onde tem o mesmo pensamento, onde eles concordam, eles aceitam aquele pensamento entre si. Bom, e eles também manipulam e enganam as pessoas, dizendo que se as pessoas saírem desses templos religiosos, elas estão perdendo a salvação, porque a salvação delas depende da comunhão, de estarem juntos ali com os irmãos. Mas será que isso é verdade? Bom, vamos ler lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, então a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, e isso é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não depende de você ir até um templo e se reunir e ficar em comunhão com alguns irmãos ali dentro de um templo, congregando. Esse era um modelo antigo, antes da cruz de Cristo, era um modelo dado a Moisés, por intermédio de anjos para os judeus. Depois da cruz, o modelo é outro. Jesus nos trouxe a liberdade, então não há necessidade de ficar em um templo congregados com irmãos. Esse é um modelo antigo. A salvação agora ela vem pela fé. Mas o sistema religioso não vende essa salvação pela fé, e sim vende uma salvação pelas obras, onde as pessoas têm que ir a um templo e ficar em comunhão com os irmãos. Mas acabamos de ver que não é bem assim. Bom, ultimamente o Evangelho da Graça, a Nova Aliança, o Evangelho de Cristo, ele tem incomodado muitos religiosos, muitos fariseus que não estão se conformando com as pessoas estarem vindo para o Evangelho da Graça, para essa nova aliança, para a liberdade de Cristo, onde ele nos deu a liberdade, mas não é para usarmos da liberdade para dar vazão à carne, mas não há a necessidade de ter que ir a um templo e ficar congregado ali com irmãos para receber a salvação. Aquele que está ensinando isso está ensinando uma heresia. Ele não está em comunhão com as Escrituras, com a palavra, está ensinando algo que está fora das Escrituras, pois esse modelo era antes da cruz de Cristo. Depois da cruz de Cristo, a salvação vem pela fé em Jesus, pela fé no Filho de Deus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, para te salvar, para me salvar, para nos salvar, para salvar a nós. Essa salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então frequentar um templo e se congregar com irmãos, isso é obra. E não vem dessas obras, e sim vem pela fé. Não caiam nessas heresias que os fariseus estão ensinando, tirando as pessoas da verdadeira salvação, do Evangelho de Cristo, da graça de Cristo. Na verdade, as pessoas estão perdendo a salvação indo congregar nesses lugares, nesses templos, onde eles estão submetidos a alguma autoridade que está contra os ensinos de Cristo, que não está em comunhão com os ensinos de Cristo. Eles estão se submetendo à velha aliança, a ordenanças que Jesus eliminou na cruz, tirando você, livrando você dessa prisão, libertando você para uma nova vida na graça, para ser um novo homem no Evangelho da Graça, na nova aliança, na liberdade de Cristo. Então não caiam nessas heresias de que é necessário estar em um templo e congregar lá, porque isso são obras, e a salvação não vem por obras, e sim pela fé. Bom, galera, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos. Então ative o sininho de notificações. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!